dia, bom dia, bom dia. Laísa, bom dia. Rosana, Marta. Tiagão, bom dia. Lidiane, bom dia. Bruno. Gabriela, bom dia. Estamos chegando, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Riva. Daia, bom dia. Walter. Bom dia, André. Salve, irmão. Valérios, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, Milena, bom dia, Lara. Ana, Kelly, bom dia. Érica, Nega, bom dia. Edna, bom dia. Ó, Junior, bom dia, meu querido. Salve Maria. Olha, a Thay já tá com novidades. Chama Deus, chama Deus. Aleluia, aleluia. Padre Ágaro, sua bênção, meu santo. Cris, bom dia. Nilvana. Olha a Bia que está vindo aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Bia. Maravilha, maravilha. Então vamos aproveitar e compartilhar essa live ou marcar aqui nos comentários o Instagram, o arroba do seu amigo. Chama todo mundo. Chama geral, o Tony aí. Marca ele aqui nos comentários, escreve vem pra live, vem pro Café com Jesus, vem pra oração da manhã, vem para o devocional da manhã. Não sei, seja criativo, marque seu amigo aqui e chama ele para vir participar. Ou você pode compartilhar essa live através deste aviãozinho aqui, como eu estou fazendo agora. Clica aí no aviãozinho, seleciona a galera que você quer compartilhar a live e manda para todo mundo. Vou selecionar aqui alguns abençoados e abençoadas para vir participar conosco. Pronto. Aí, ó. Show. Luma, bom dia, com muita alegria. Já chega na alegria, graças a Deus. Queria aproveitar e pedir orações aos irmãos. Estou com meu pai no hospital, agradeço. Vamos orar. Em nome de Jesus, Junior, vamos orar pelo seu pai. Coloca aqui nos comentários o nome do seu pai, por gentileza, para que nós possamos orar de forma intencional pela vida dele. Ana, Isabela, bom dia. Maravilha. Bom dia, Maria Caetano. Então, se você já compartilhou a live, já abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e abra ela na primeira carta de João,
no capítulo 3, no versículo 7. Janaína, bom dia. Cissa, bom dia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Se você já compartilhou essa live. Então, primeiro compartilha a live. Segundo, já abre a Bíblia. E terceiro, nós já vamos iniciar com a nossa oração da manhã. Beleza? Em nome de Jesus, Junior, vai dar tudo certo, irmão. Fé, confia. Ó o Kawai aí. Aí sim, meu querido. Foi? Podemos então? Acho que podemos, né? Então vamos lá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos aí por um instante, aonde você estiver. Respira fundo. Mais uma vez. Esse exercício de respiração, de inspiração e expiração nos ajuda a oxigenar o cérebro, a mente, para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos nessa hora, nesse momento, que nós possamos se esvaziar completamente de todo o nosso eu, de todo o nosso ego, de todo o nosso orgulho, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas prepotências, dos nossos achismos, do nosso jeito orgulhoso de agir, de não dialogar, de não dar o braço a torcer, de não dialogar. Então se esvazie de si mesma agora, nesse momento. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que o Espírito Santo nos encha com o teu Espírito, com o teu fogo, com a tua vontade, com o teu plano para a vida de cada um de nós. Então faça esse exercício de esvaziamento de si mesmo, de si mesma. Esvazia no Senhor. Enche-nos com teu amor, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos deste mundo. Vem de todos os confins da terra. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós, onde quer que nós estejamos nessa hora, neste momento. Alcance as almas que aqui estão nessa hora, Senhor. Cada pessoa seja alcançada agora pelo teu Espírito, pelo teu amor. Alcance todos os lugares, todas as cidades, estados, países, confins, sejam alcançados agora pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus.
que nos garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele está no meio de nós. E nós estamos aqui reunidos. E nós cremos que Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós. Vem, Espírito Santo. Vem por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria sobre nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Manda um fogo pentecostal aí, se você recebeu essa oração poderosa na sua alma. Olha aí, minha líder de Curitiba, Neia. Bom dia, minha santa. Glórias. Aleluia. Maravilha, então, meus irmãos. Olha o Pedrinho aí. Bom dia, meu amigo. Vamos, então, à primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 7. Pega aí então a sua Bíblia agora, se você puder, se você tiver condição. Capítulo 3, versículo 7. Dando sequência à leitura de ontem. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio. Porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, leitura pesada. Hoje João pegou pesado, hein? Mas vamos lá. Vini, me responde. Minha filha namora, mas eu não deixo ela dormir em casa com o namorado. Não. Faço errado? Claro que não. Eles são namorados, eles não são casados. Não tem que dormir junto mesmo, não. Você está corretíssima. Elis, seja muito bem-vinda. Elis Luau, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no nosso Café com Jesus. Aproveitando a pergunta, né, e vindo de encontro com a palavra, você vai ver por quê. Ah, irmãos, mas por que que não pode? Porque são namorados, são de carne e osso, e onde dois corpos estão presentes, próximos um do outro, né? Eu acho que aqui só tem gente adulta,
Então sabe o que acontece, né? Outra, porque a casa não é da filha, a casa é da mãe. Então quem dita as regras na casa é o pai e a mãe, tá? Então assim, o pai e a mãe quer evitar que a sua filha peque, né, contra a fornicação, né, o sexo antes do casamento. E é o que João está falando aqui. A palavra essa semana está sendo uma lapada atrás de outra. Eita glória. Não aceite o pecado entrar na sua casa, dormir junto só quando tiverem o matrimônio. Exatamente. Então o que João está dizendo aqui para nós? Ninguém vos seduza. Então assim, ninguém é ninguém. Ninguém e nenhuma situação, nenhuma ocasião. A ocasião faz o ladrão, né? Para o pecado acontecer, existe uma pré-eliminar para que o pecado aconteça. Então não permita que ninguém e nenhuma situação, nem um local, nem uma situação específica te leve ao pecado, cause o pecado. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Se você pratica a justiça, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa honesta, sincera, transparente, verdadeira, você é como Jesus. Você está agindo como Jesus. Ou seja, você está praticando, você está sendo a imagem e a semelhança de Jesus quando você pratica a justiça. E quando você não pratica a justiça, você pratica a injustiça. Você está fazendo igual a quem? Ao demônio. Ao demônio. Por quê? Aquele que peca é do demônio. Porque o pecado, a maldade, a desobediência é do demônio. Ele é o príncipe, né? Ele é foi o primeiro, né? Foi ele que inaugurou o pecado, né? A maldade. Ele se rebelou. Ele se orgulhou, né? A gente fala sobre o primeiro pecado, que foi a desobediência, mas na verdade não foi. O primeiro pecado que entrou no mundo foi o orgulho. Porque antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, Lúcifer já tinha agido com orgulho contra Deus, querendo ser igual a Deus ou maior do que Deus. Ele queria o governo de Deus. Ele, uma criatura, uma mera criatura, queria ser maior do que o Criador. Ele, um mero servo, queria ser maior que o mestre. Não é possível, né? É muita soberba nossa, da nossa parte, a gente querer tomar o lugar dos nossos pais, por exemplo, sendo que eles vieram antes de nós. Se não fosse eles, humanamente falando, nós nem estaríamos aqui. Como que nós podemos ser tão orgulhosos e prepotentes, achando que a gente pode e deve ser maior do que aqueles que vieram primeiro que nós? É muita ousadia, né? No sentido negativo. Tem a ousadia no sentido positivo. No reino nós precisamos ser ousados, né? Intrípedos para o anúncio, para a evangelização, para o alcance das almas. Mas de forma negativa é terrível quando a gente acha que a gente é mais e maior do que alguém. Isso é terrível. Então, aquele que peca é do demônio, porque o pecado é mal. O pecado é mal. O pecado faz mal para a pessoa que peca. E o salário do pecado é a morte eterna da alma. O salário do pecado de uma pessoa que permanece no pecado, o futuro dessa pessoa que permanece no pecado é a morte eterna, é o inferno.
Então nós estamos aqui na terra. Por mais que algumas pessoas dizem que a terra já é o inferno. Não é. Vamos lá. Céu, terra, inferno, né? Nós estamos aqui, ó, na terra. Lembra do exemplo de ontem? Céus e terra. E a gente precisa encher o V, né? O funil de ponta cabeça. Não, funil de ponta cabeça não. O funil certo, né? Que é um funil. Então, céus e terra passarão, mas a palavra não passará, né? Por isso perguntei, porque pecam em outro canto, né? Mas na minha casa não deixo, exatamente. A sua casa é sua casa, né? Quem manda, quem governa a sua casa é você e seu esposo, seu marido. Evitar que a pessoa vai pecar, talvez você não consiga, né? Porque o ser humano é livre, ele faz o que ele bem entender. Você, como mãe e pai, você deve ensinar, orientar, direcionar, mas nós não temos o direito de obrigar ninguém a nada. Fiz a catequese em casa com a minha filha de 17 anos e hoje ela optou por viver a castidade. Olha aí, Deus é maravilhoso, toda a glória e do Senhor. Olha só, Helena, que testemunho poderoso, hein? Coisa linda. É isso. Então assim, gente, pecado é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é você sair do plano de Deus. Pecado é você não obedecer os mandamentos, não cumprir os mandamentos. Pecado é você não obedecer o Pai, o Deus que te criou. Então pecado é errar o alvo, é você agir por si. Então isso é pecado. Tudo que vai contra a vontade de Deus, tudo que vai contra o plano de Deus é pecado. Tá? Então não é de Deus. Se não é de Deus, é do demônio. Não tem outra opção. Ou é de Deus ou é do demônio. Né? Como eu estava dizendo, céus e terra passarão, mas a palavra não passará. E a palavra, ela é clara. Quem peca é do demônio. Quem permanece. Então nós estamos na terra, o que eu ia dizer é que nós estamos na terra. E nós temos a oportunidade na terra de se arrepender do nosso pecado. De não permanecer no pecado. Pecar, nós vamos pecar. Porque quem não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Então, nós vamos pecar. Nós somos pecadores. Nós somos miseráveis. Mas o cristão é aquele que humildemente reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, reconhece a sua falta. Porque aqui na terra você tem a oportunidade de reconhecer. Depois que você passar da terra, acabou, meu querido. Não dá mais. Você tem que rogar a misericórdia dos irmãos que vão ficar na terra para interceder por você, se você for pro purgatório. Se você morrer em pecado mortal, já era. É direto pro cão. É direto pro inferno. Mas eu sei que ninguém aqui vai, em nome de Jesus. Ninguém aqui vai pro inferno. Purgar nós vamos, que nós somos ruins, né? Miseráveis. A gente é ruim, né? A gente peca. Por isso que a gente precisa de confissão, por isso que a gente precisa de indulgência, para que a gente possa ser purificado. Então vamos lá. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio, como eu disse. O demônio se tornou demônio depois que ele quis ser igual a Deus. Antes dele ser demônio, ele era anjo. Anjo, Lúcifer, anjo. Era o nome do anjo. Ele era um anjo. Ele é um anjo, né? Só que ele era um anjo do bem. Ele era um anjo de Deus. Ele era um anjo de Deus. Agora ele se tornou um anjo das trevas. Ele se tornou o demônio. Vem uma dúvida. Me falaram que quem suicida vai direto para o inferno. É isso mesmo? Não tem como nós sabermos. Tá? Não tem como nós sabermos. Porque entre a vida e a morte há um tempo. A pessoa talvez se decidiu suicidar. Só que até ela
se matar, tem um tempo. Ela pode se arrepender nesse tempo, entre a vida e a morte. Nós não sabemos. A única pessoa que sabe é o próprio Deus, né? Mas quem tira a sua própria vida, né? O que diz, né, a igreja é que realmente vai pro inferno porque está atentando contra a própria vida, né? É um pecado contra a sua própria vida. Só que a misericórdia de Deus, ela é tão infinita que se essa pessoa tá lá, né, agonizando e ela se arrepender naquele instante, ela vai pro céu. Não, pro céu não, né? Pelo menos um purgatório ela vai purgar. O demônio sabe que o inferno não é atrativo, então ele faz com que o caminho até lá seja. Olha, essa é boa, hein, Thay? Muito bom. Acredito no Pai que é justo e misericordioso. Deus sabe bem o que faz com nossos irmãos que suicidam, sim. O demônio sabe que o inferno não é atrativo. Obviamente, ninguém quer ir pro inferno. Então ele faz com que o caminho até lá seja. Exatamente. Então ele começa a se disfarçar no belo. Ele começa a mostrar algo ilusório para nós. E a gente começa a achar que aquilo é bonito, que aquilo ali é bom. Esses dias eu fiquei assustado, né? Eu não sabia que na nossa geração tá tão assim a parada de joguinho, de ganhar dinheiro com jogo, de ganhar dinheiro com aposta. Eu não sabia que o negócio tava tão profundo. Mas eu fui vasculhar, né, os MC da vida e eu vi o tanto que eles estão influenciando o povo. E, gente, no history de um MC tinha 4 milhões de visualizações. 4 milhões. Eu fiquei de cara. 4 milhões de visualizações nos stories desses influencers que estão influenciando a galera a jogar. Gente, eu fiquei de cara e apareceu pra mim 2 casos esses tempos de pessoas que entraram nessa onda e entrou no endividamento violento. Tá devendo pai, mãe, tio, tia, avó, uma coisa louca. Eu falei, meu Deus do céu, aonde que o mundo tá chegando? Tá assim, no meu trabalho eu jogo até em grupo para apostar. Meu Deus, eu não sabia, eu tava realmente fora da caixinha, porque eu não tava sabendo o que estava acontecendo. Então eu comecei a entrar nos influencers, nos blogueiros, para entender o que tá acontecendo. E as blogueiras também, é só o que postam, esses joguinhos deixei de seguir todas. Perfeito. Gente, eu não sigo, né? Mas eu vasculhei, como os perfis são todos abertos, eu vasculhei, entrei, olhei, procurei entender o que tá rolando. Gente do céu, é um negócio tenebroso. É um negócio muito tenebroso. Aqui em casa tenho rezado muito, pois meus irmãos estão ficando viciados em todo tipo de jogo e acham normal, passam horas jogando. Isso vira um vício. Já virou uma febre. Que vem fácil, vai fácil. Vini, como está tendo? Nossa, é muito delicado falar sobre suicídio. Minha mãezinha sofria de depressão profunda, carregava uma dor tremenda, começou a ouvir vozes de condenação e infelizmente cometeu suicídio. Fabiana, é exatamente esse ponto do demônio, né? Eu tenho falado sobre a opressão, né? O demônio, ele oprime a nossa mente, né? O demônio, ele é sujo, ele é astuto, ele faz pressão na nossa mente. Então ele é a voz, né? Ele é essa voz que manda as pessoas se suicidarem. Fala assim, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do jogo. Aí a pessoa joga, ela começa a ganhar, ela perde, e aí ela começa, sei lá, tá devendo 40 mil reais. O que o demônio vai fazer? Primeiro, ela viciou a pessoa, colocou ela, né? Abocanhou ela, e agora ela tá num beco sem saída na mente dela, ela vai suicidar. Vai tirar a própria vida. Porque o demônio armou arapuca. E vai, porque, gente, o demônio, João 10:10. Se você nunca leu, leia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito: o demônio veio para roubar, matar
e destruir. Esse é o papel do demônio. Então quem rouba, quem mata e quem destrói é o demônio. Ó, meu filho perdeu dinheiro e está pagando meu cartão. Olha aí, gente. Isso é atual. É o que o demônio está fazendo. Porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou. Jesus, o Filho de Deus, ele veio para perdoar os pecados do mundo. E o demônio veio para roubar, matar e destruir. É fato. Isso não muda, é imutável. Só que a gente não acredita ou não está prestando atenção no que está acontecendo. O negócio é sério, seríssimo, gente. O demônio está fazendo a festa nessa geração. Está acabando com as vidas, com as almas. Estão roubando, matando, destruindo sonhos, famílias, sabe? Endividando pessoas, levando pessoas a suicídio. Tá terrível. Teve um jogo algum tempo atrás que estava envolvendo medicamento dentro de uma escola. Foi tenso, olha aí. Temos ter que ser raiz atentos a tudo. Exatamente, gente, o negócio está muito sério. Por isso que nós precisamos interceder. O nosso papel é falar, anunciar, proclamar, como nós vimos desde o início da semana. Só que o nosso papel também é interceder. Nós precisamos interceder por essas pessoas. Essas pessoas estão morrendo. Essas pessoas estão morrendo. Tem muitas pessoas morrendo por causa de jogos, de vício, de apostas. Isso está acabando com a vida de muita gente. Está destruindo muita vida. Né? Porque o povo fica iludido, gente. Porque o demônio ilude. O demônio ilude. O demônio se disfarça. Ele apresenta algo que parece ser bom, só que é destruidor. Ele vem disfarçado. O demônio anda disfarçado. O demônio anda procurando as almas desatentas de Deus. Olha que forte. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nós purificar de toda a culpa. Como Santa Teresinha, devemos interceder por essas pessoas e pela salvação dessas pessoas. O fim está próximo, muitos não enxergam, se fecham para a graça de Deus e preferem viver as coisas do mundo. Então, é sério, gente, precisamos orar e interceder por essas almas. Verdade, eu sou exemplo. Estava jogando alguns meses atrás e estava ficando viciada. Isso acabou desencadeando crises de ansiedade, mas graças a Deus consegui sair. Aleluia, Nilvana, olha aí. Glória a Deus. O espírito precisa ser forte, precisamos ter discernimento. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então quem destrói essas obras infernais, demoníacas, diabólicas é Jesus. Por isso que nós precisamos comungar Jesus o máximo que nós pudermos. Vocês devem ter visto a dica da Colo de Deus ontem, né, no Instagram, aqui no post do Instagram. Dica valiosa. Comungue, vá à Santa Missa o máximo que você puder. Eucaristia, Jesus. Palavra de Deus, Jesus. Vida na vida do irmão, um a um, tete a tete. Jesus. É Jesus quem destrói as obras do demônio. É só, como nós falamos ontem, é só Jesus na causa. É só Jesus para destruir essas obras infernais. Além do jogo trazer problemas financeiros, também não é pecado jogar os jogos de sorte? Sim. Sim. É pecado, gente. As almas estão se perdendo. Assim, em massa. Muita gente se perdendo. Muita gente iludida. Iludida. Todo o que é nascido de Deus não peca. Todo o que é nascido de Deus não peca. Todo aquele que é de Deus não peca, não fica no pecado. Aquele que é de Deus, ele pecou, ele se arrepende, ele reconhece, ele se arrepende e pede perdão. Busca a confissão, faz o exame de consciência, se confessa e depois ainda vai buscar uma indulgência para apagar as penas que ficam, né? As penas
temporais. Porque o germe divino reside nele. O germe divino, olha que lindo, né? O germe divino reside em todo ser humano. Em todo ser humano. O germe divino, o germe de Deus está dentro de nós. Como fazer indulgência? Eu mandei recentemente no grupo. Eu não sei se você está no grupo, Lanes, mas eu mandei 2 artigos falando sobre as indulgências. E tá rolando uma indulgência até fevereiro. Se você ir a uma igreja, São Francisco de Assis, né, onde tem o presépio, e você fazer a oração, orar pelo Papa, se confessar. E orar pelo Papa, se confessar, acho que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um credo, rezar pelo Papa e se confessar. Você ganha a indulgência plenária. São Tomás de Aquino, a comunhão destrói a tentação do demônio. Olha aí, ó. É uma frase ou um livro, agora eu não sei. A comunhão destrói a tentação do demônio. A comunhão com Jesus. Eu acho que é uma frase, né? Dia 1º de janeiro teve também, dia 31 teve também. Então assim, a igreja está distribuindo indulgência. Aproveitem. Aproveitem. Então a comunhão com Jesus realmente destrói a tentação do demônio. Porque o germe divino reside em nós. E não pode pecar porque nasceu de Deus. Nós não podemos pecar, nós não deveríamos pecar. Mas nós muitas vezes pecamos por ignorância. Porque realmente nós não sabemos. Mas a partir do momento que nós sabemos que é pecado e ainda a gente continua pecando, nós não somos de Deus. Nós não somos de Deus, nós estamos agindo com as obras do demônio. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os do demônio. Todo que não pratica justiça não é de Deus. Todo aquele que não anda retamente, santamente, que não busca santidade, não é de Deus. Como também aquele que não ama o seu irmão, também não é de Deus. Eita Deus! Aquele que não ama o seu irmão, aquele que não perdoa o seu irmão, aquele que tem rancor do seu irmão, aquele que tem ressentimento do seu irmão, mágoa do seu irmão, não é de Deus. Isso é pesado. Porque eu sei que tem muita gente que não perdoa. Não libera o perdão de jeito nenhum. E aí quem está se prejudicando é você. É você que está aguardando mágoa, rancor, ressentimento. Você está se autodestruindo. Você está se suicidando, auto-suicidando aos poucos. Então, em nome de Jesus, ame seu irmão, perdoe seu irmão. Perdoe aquela pessoa que fez maldade, atrocidade contra você. Você não vai ganhar nada alimentando esse ódio, essa raiva no seu coração, essa indignação, essa revolta dentro do seu coração. Só você está se prejudicando. É como se você estivesse tomando um veneno quando você não perdoa. Ame seu irmão, perdoe seu irmão e volte para Jesus. Amém ou não, igreja? É isso? Vocês concordam ou sem corda? Ou discorda? Vamos ao salmo de hoje. Salmo. E quando não temos esses sentimentos de mágoa, rancor, mas simplesmente não quer conviver e não tem sentimento familiar específico, seria algo parecido? Não. Você não é obrigado a conviver com todo mundo. Você é obrigado, como cristão, a amar todo mundo. Amar é diferente de conviver. Amém? Você não é obrigada a conviver. Mas como é seu familiar, você vai ter contato com ele. No mínimo, você vai ter que cumprimentar essa pessoa. Agora, você não é obrigado a conversar com ela, a conviver com ela, a ter diálogo com ela, se você não quiser. Você é livre, mas você é obrigado a amar ela, a respeitar ela. E só. E quando o outro pessoa tem o ressentimento, mágoa, e tá vendo que está se prejudicando a todos ao redor. E quando a outra pessoa tem o ressentimento, então aí é questão dela, né?
Aí se você tá vendo que o outro tá alimentando o ressentimento, você tem que ajudar ela a sair disso. Porque ela tá se prejudicando. E tá vendo que está se prejudicando a todos ao redor. Então, você tá vendo que ela tá errando e ainda tá fazendo outras pessoas errar, você que tá vendo tem que intervir, tem que ajudar, mostrar, falar pras pessoas, mostrar o contrário. Você tá vendo todo mundo errando e você não vai fazer nada? Você tem que fazer alguma coisa. O perdão tem que ser falado para o outro. Olha, é ideal, é bom, porque te liberta. É bom porque te liberta. Quando você abre a boca, quando você perdoa, verbaliza o perdão, quando você olha no olho da pessoa e diz, eu te perdoo, isso é libertador pra você que tá liberando perdão pra ela. Tá? Você até pode perdoar ela no seu coração, no seu silêncio. Só que é diferente quando você vai até a pessoa, olha pra pessoa, ou liga, ou fala, não sei, e fala, ó, irmão, irmã, ou fulano, fulana, eu te perdoo por tudo que você fez contra mim. Segue em paz, viva tranquilo, vai em paz. É libertador pra você. Porque quem libera o perdão é que se liberta, tá? Quando você libera o perdão, você até pode libertar o outro também, se ele quiser. Mas a pessoa que se liberta quando libera o perdão é você mesma. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas. Eu faço isso. Deus nos dá a resposta no momento e a hora certa. Obrigado, Vini. Amém. Eu acho que perdão vem com o tempo. Sandra, não concordo. Eu como cristão, tá? Nós como cristãos. O perdão é uma obrigação do cristão. Porque você não sabe quanto tempo você tem. Você não tem controle do tempo. Você não sabe quando você vai morrer. Você sabe que você vai morrer, mas não sabe quando. Você, talvez, como cristã, saiba que Jesus voltará de forma gloriosa. Mas você também não sabe quando e onde. Então não dá pra você perder tempo. O tempo, a gente não tem controle do tempo. Então assim, se eu sou cristão, se eu comungo Jesus Eucarístico, se eu vou à Santa Missa, se eu rezo o rosário, se eu leio a Bíblia, o mínimo que eu tenho que fazer é liberar o perdão. O mínimo, é mínimo. É a oração do Pai Nosso, é a oração universal que Jesus nos ensinou. Então assim, não concordo. Não perdoar é obra do demônio. Não dá pra você... não, entendeu? Não dá. Não dá pra ter meio termo. É do demônio. Não perdoar, você está agindo com obras do demônio. Vinícius, meus irmãos são todos afastados da igreja e sempre compartilham algo da palavra de Deus. E esses dias minha irmã falou que a igreja para ela é lugar do sofrimento devido à perda do seu esposo. Não, a igreja não é lugar de sofrimento, mas a igreja, quem vive, né, o caminho de Deus vai sofrer sim. O sofrimento é inevitável para qualquer ser humano. Todo ser humano vai passar pelo sofrimento, seja em vida ou seja ali no purgatório, para purgar a sua alma. Mas só vale o perdão falado se arrependido tiver, exatamente. O perdão é se você realmente está disposto a perdoar, de livre e espontânea vontade. O que faço? Me decepcionei. Não podemos ser... Enfim. Eu não vou conseguir ler tudo aqui, porque esse assunto dá assunto, né? Dá pra gente fazer uma live só sobre o perdão. Ó, boa, bem lembrado, capitã. A Yara Nascimento tá aqui. A gente vai fazer a segunda live, né? A gente já vai marcar. Logo a gente vai fazer a segunda live. Só um spoiler. Essa live tá gravada tanto no meu Instagram, junto com dela, e tá no YouTube também. Ela liberou perdão para o assassino da mãe dela. Tete a tete, olho no olho, dentro de um tribunal, né, que fala. Dentro de um tribunal. E ela liberou perdão, como filha de Deus, como cristã, ela liberou perdão pro assassino da mãe dela, que era o padrasto dela, que ela amava. Então assim, fica com esse spoiler aí sobre perdão e assista a live.
Tá tanto no meu canal do YouTube quanto no meu Instagram e no Instagram dela. Fechou? Então, sobre esse assunto, eu acho que essa live, se você tem dificuldade de perdoar, assista essa live. Mas nós podemos fazer uma outra live só pra falar sobre perdão. Eu acho que dá um assunto bom. Dá mais de horas e horas de live sobre perdão. Vamos marcar pra contar essa parte sim. Fechou. É verídico, é real, viu? Ela tá aqui, ó. Yara Nascimento. Muitas pessoas assistiram já essa live, mas talvez você esteja chegando agora e não sabia dessa live. Então assista. Vamos ao Salmo de hoje, Salmo 97. A resposta está no versículo 3a, que é a mesma resposta de ontem e que está sendo, se eu não me engano, a resposta desde o início da semana. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Quem julga é Deus, não somos nós. Ó, pegando o gancho sobre perdão. Nós não temos o direito de julgar nenhuma pessoa. Quem é o juiz é o próprio Deus. Quem julga alguma pessoa, algum ser humano, é o próprio Deus. Não somos nós. Nós não temos o direito. Lembrei de uma outra pessoa que tem um testemunho poderoso sobre perdão. Vocês todos conhecem a Priscila, né? A Brilha Deus. Vamos fazer uma ação. Eu já tinha comentado com ela que a gente também ia fazer uma live com ela para ela falar sobre o perdão. Ela teve o pai assassinado. Né? Então, ela também tem um testemunho poderoso. O pai dela era taxista, um homem bom, um homem santo. Ela tinha só 14 anos de idade. Então, assim, é um testemunho poderoso, forte, sobre perdão também. Então, a ação é: bora comentar lá na última postagem dela, para ela fazer uma live sobre o perdão. Vamos comentar lá no post dela, depois aqui da live, para que ela faça comigo aqui uma live sobre o perdão. Fechou? Vocês topam? Essa ação prática, conto com vocês, hein? Comentem lá. Pri, faz uma live com o Vinão sobre o perdão, sobre a sua história de perdão. Aí nós vai fazer a segunda parte da Yara e depois a gente vai fazer o testemunho dela sobre perdão. Fechou? Quem topa? Dá um glória a Deus aí quem topa. Vamos ao evangelho de hoje, que eu tenho 5 minutos, que eu já tenho compromissos 8 horas. Estou atrasado. Então vou acelerar aqui, minha gente. Então fechou. Só ir lá no Instagram dela, comentar no último post dela, pedindo para ela fazer uma live comigo sobre perdão. Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde Jesus morava. E nesse dia permaneceram com Jesus. Era por volta das 4 horas da tarde. André,
irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo. Que evangelho lindo. 2 discípulos de João Batista seguiram Jesus. E um deles era o apóstolo André, irmão de Pedro. André se aproximou de Jesus e Jesus perguntou para André: o que você está procurando? André respondeu para Jesus: mestre, onde moras? Jesus só deu um direcionamento, uma ordem: vinde ver. Vinde ver. Venha comigo. André foi onde Jesus morava e ele permaneceu com ele. André, irmão de Pedro, Simão Pedro, era um dos dois que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Então, antes de André ir até onde Jesus morava, ele chamou o seu irmão: irmão Pedro, encontrei o Messias, encontrei o Cristo. Então André, o seu irmão, o apóstolo André, conduziu o seu irmão Pedro até Jesus. Olha que lindo isso, né? O seu próprio irmão de sangue conduziu o seu irmão para Jesus, para o mestre. Jesus olhou bem no olho de Pedro e disse: Simão, tu és Simão, filho de João. Ó o mate aí, bom dia meu queridão. Tu és filho de João, tu és o Simão. Tu serás a partir de agora chamado Cefas, que quer dizer pedra. Ou seja, desde o primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus já tinha profetizado aqui, dito entre linhas, que Pedro seria aquele que seria o sucessor dele. Olha que profundo isso. Isso é belo, né? No primeiro olhar de Jesus para Pedro, Jesus já sabia que Pedro seria a pedra, que ele edificaria a igreja dele, que ele seria o primeiro papa, que ele seria o apóstolo, que seria o líder, aquele que continuaria a missão do mestre. Isso é muito lindo, né, gente? Profundo demais. Pedro, pedra, rocha, tu és a pedra. Cristo é a pedra que os construtores, a pedra angular que os construtores rejeitaram, que o mundo rejeitou. Pedro é a pedra que Jesus escolheu para edificar a sua própria igreja. Então, Jesus escolheu Pedro para edificar a sua igreja. E as portas do inferno, as portas do demônio não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém ou não? As portas do inferno, as portas do demônio, a força do demônio, a força do mal não é maior do que a força de Cristo, a força de Deus, a força de homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Então é isso, meus amados. Se aqui alguém que está na live não está no nosso grupo do Café com Jesus ainda, do WhatsApp, me manda um direct aí ou clica no link da minha bio para você entrar no nosso grupo, para você fazer parte
da nossa família Café com Jesus. Fechou? Tamo junto, é isso então. Até amanhã, se Deus quiser. Uma excelente quinta-feira de adoração. Procure uma igreja que esteja aberta para que você possa adorar Jesus, para que você possa ficar aos pés de Jesus e adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Mestre, Príncipe da Paz. Fechou? Beijo no coração, tamo junto, até que ele venha, é nóis.